Olá, assombrados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo jóia? Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Lá você vai encontrar o quê? Estes bonés, novos produtos aqui na loja assombrada. Olha aqui, ó, tem 3 modelos de bonés. O link tá aqui na descrição para você escolher e adquirir o seu boné. Tem esse aqui que é um bordô, um vinho, ele é camurçado aqui, bordado, assombrado. Todos eles têm telinha atrás, aqui, tá? É, telinha. Telinha que fala, né, gente? Uma telinha atrás. Tem aqui o preto, Cool Witches wear caps, bruxas descoladas usam bonés. E esse daqui brilha no escuro, ó. Esse daqui brilha no escuro. Tem este daqui, do ETzinho, Invasão Extraterrestre, do Assombrado aqui também. A aba desse daqui é camurçada, certo? Esses 3 modelos aqui na loja, os 3 estão lindos. O preto, aqui, o preto tem a parte de baixo da aba roxo, tá bom? Então, aproveita, vai lá na loja e garante o seu boné assombrado. Certo? Tem também o nosso livro, não se esqueçam, frete grátis para todo o Brasil, o livro do assombrado, a história do canal e do casal. Capa dura, chique no último, frete grátis. Vai lá na loja também para adquirir o seu livro do assombrado. E moletom também, moletom vermelho disponível, enfim, sempre dá aquela fuçadinha na loja, ok? Vamos ao primeiro relato desta coletânea? Vamos lá. A casinha velha no pé da serra. Parece que título daquelas músicas sertanejas das antigas. Esse fato aconteceu. É um moço que nos conta. Esse fato aconteceu com meu irmão mais velho. Esse meu irmão é um homem muito sério, não gosta de mentiras. Jamais ele iria inventar algo desse tipo. A não ser trabalhar, a única coisa que o meu irmão sempre gostou muito foi de pescar. Um dia ele e meu primo combinaram de ir pescar em um açude localizado no início de uma mata que ficava em uma serra. Esse açude era perfeito, pois ficava mais escondido na mata e quase ninguém ia lá. E por essa razão devia ter mais peixes. Mas, em cima da hora, o meu primo avisou que não poderia ir, pois era época de colheita do café. Era época da colheita do café e por essa razão ia ter que ficar na lavoura até mais tarde. Mas o meu irmão resolveu ir sozinho mesmo e combinou com o nosso primo que ia lá pescar um pouco e deixar algumas varas com iscas fincadas na beira do açude, e de manhã o nosso primo passaria por lá e tiraria as varas e veria se tinha pego algo. E lá se foi o meu irmão. Mas quando chegou no pé da serra, ele ficou surpreso com o que viu. Bem na beira da mata tinha uma casinha. Essa casinha era bem simples, com janelas e portas de madeira, paredes todas descascadas com tijolos à vista, bem humilde mesmo. Chamou a atenção de meu irmão. Chamou a atenção de meu irmão uma horta bem bonita em frente à casinha, com alfaces graúdos, repolho, cebolinha. E de dentro dessa casinha vinha um barulho de algazarra de crianças brincando, rindo, falando, gritando. Parecia uma família com muitos filhos. Mas não tinha animal nenhum ali em volta. Nem um cachorro, nem uma galinha. Apenas aquela casinha velha, a horta bonita e a algazarra de crianças dentro da casa. Ele então resolveu voltar e ir embora, pois talvez nunca tivesse reparado naquela casinha velha ali porque estivesse vazia, né? E o dono daquela fazenda poderia ter contratado alguém para morar ali, para ninguém ir pescar naquele açude no mato. No outro dia, o nosso primo foi lá em casa perguntar por que meu irmão não havia deixado nenhuma vara lá no açude, como combinado.
E meu irmão disse para ele que havia mudado gente naquela casinha no pé da serra e por isso ele veio embora. E o nosso primo disse: que casinha? E meu irmão disse: uai, a casinha velha com a horta, com os pés de alface graúdos lá, com aquela barulheira de criança. Meu primo disse que meu irmão estava maluco, pois ele tinha acabado de vir do açude, passou por lá e não viu casinha nenhuma, nem horta e nem criança. Meu irmão pensou que talvez o nosso primo tivesse passado por outro lado, mas não tinha outra passagem. Então resolveram ir lá os dois, para o meu irmão provar para o nosso primo que a casinha estava lá. Mas para o espanto do meu irmão, chegando no pé da serra, onde no dia anterior havia uma casinha velha, horta grande, barulheira de criança, agora não havia absolutamente nada, apenas mato. Meu irmão ficou em choque, mas interpretou a visagem da casinha como um sinal que Deus deu para ele, para fazê-lo voltar para casa. Talvez pudesse acontecer algo ruim para ele ali, sozinho no mato, na beira do açude, talvez uma cobra ou sei lá. Pode ser, mas eu já acredito em outra dimensão. Ele deu uma ida para outro lado, talvez, também. Não sei. O que vocês acham? Deixem aí nas opiniões. Será que em outra dimensão há uma casinha ali? O que ele viu? Foi um aviso? Mas poderia ser um outro tipo de aviso, se fosse um aviso, né? Porque, bom, não sei. Deixem suas opiniões. Próximo relato. Sonhos com o diabo. Então é pesadelo. É um moço que nos conta também. Eu já sonhei com o diabo 3 vezes. Vou contar apenas o primeiro. No primeiro sonho que tive, estava caminhando numa rua à noite e logo em frente havia uma casa com várias pessoas dando risadas. E eu, por curiosidade, entrei e perguntei: por que vocês estão dando risada? E um homem respondeu: aquele gato preto que está no canto da casa, ele fala. E eu disse: o quê? Mas, por via das dúvidas, passei na frente de todos que estavam ali. E quando cheguei perto do gato, eu perguntei: é verdade que você fala? Ele me olhou e disse: sim, eu falo. Nesse momento, eu me assustei e dei um passo para trás e foi quando todo mundo sumiu, ficando só eu e o gato. E eu perguntei: quem é você? E ele me disse: sou aquele que você chama todo dia. E eu disse: você é o diabo? A resposta foi: sim, sou eu mesmo. Aí eu, para tirar uma dele, disse: mas nunca vi diabo em forma de gato? Ele então me respondeu: se você quiser, posso me transformar e ficar com o... Se você quiser, posso me transformar e ficar com o garfo na mão. O garfo na mão? Ah, o garfo, tridente. É isso? Eu dei risada e ele se levantou, virou para a parede e quando virou de volta, já estava na forma do diabo mesmo. Pegou o tridente, bateu no chão e disse: eu agora estou aqui. Você me chama todo dia e hoje você vai para o inferno comigo. Nessa hora eu saí correndo, sem saber para onde, mas quando cheguei em frente a uma igreja, ele sumiu. E eu naquela hora não conseguia acordar e nem mexer os meus braços. Eu me sentia como se ele estivesse me segurando. Esse foi o meu sonho e ele tem aparecido para mim desde então. Mas só em sonhos. Afirmo aqui que isso é real, não é brincadeira. Tem que ver como está a sua mente no momento, pelo que tá passando. Então, eu não sei, é difícil assim dizer se são apenas sonhos, alguma coisa do inconsciente, do subconsciente, ou se realmente tem alguma coisa espiritual aí no meio, né? Eu acho que vale a consulta. Tanto com, sei lá, talvez primeiro ir ter em algum lugar sério, uma consulta espiritual para saber se está tudo ok, né? Assim, sei lá. Vixe, eu já ia lá fazer carinho no diabo. Você assim, ai, gatinho preto, ai, que coxa fofa esse gatinho. Eu falo, ai, que fofo, ele fala.
O diabo ia fazer, ai meu Deus, melhor me transformar mesmo num bicho feio, porque esses aqui não dá certo, não. Ai, ai. Uma festa fantasma é o próximo relato e acredito que é uma moça que nos conta. Oh, festa fantasma. Todos os finais de semana, o meu namorado me busca e me leva para casa dele. E sempre me traz de volta bem tarde, lá pelas 3 da manhã. Quero deixar bem claro que eu sou ateia, agnóstica. E todas as minhas experiências sobrenaturais, entre aspas, são através de sonhos. O meu namorado também é bem cético e segue apenas ao luciferianismo. Bom, a parte sobrenatural vem agora. Quase todos os sábados, quando ele está me levando embora, ouvimos um barulho super alto de festa, de música alta e pessoas rindo e conversando, sabe? A princípio, eu não dava muita bola para isso, até o dia em que a minha cidade entrou em lockdown e eu ficava para dormir por lá mesmo. Certa noite, já era pouco mais das 3 da manhã e eu me levantei para ir ao banheiro. A casa dele é de 2 andares e o quarto dele fica no 2º andar, mas nos fundos da casa. E estava o mesmo barulhão de sempre, música alta e pessoas conversando e rindo. Aí, desse dia em diante, eu comecei a comentar com ele brincando. Seus vizinhos são bem animados, hein? Não respeitam nem o lockdown. Isso é que é gostar de uma farra. Ele riu e falou que era assim praticamente todos os finais de semana. O barulho, a princípio, parecia vir do vizinho do lado ou do da frente. Porém, ontem, ao sairmos da casa dele, às exatas 3 da manhã, comentamos novamente sobre essa tal festa de sempre. E ainda no portão, ele disse que na rua dele não era, pois não tinha nenhum carro diferente e aparentemente a rua estava deserta. E eu fiquei ainda mais encucada, pois quando estávamos lá fora, o barulho parecia vir da rua de cima e não mais no vizinho do lado ou da frente. Ele disse para irmos na rua de cima para ver se era lá mesmo. E quanto mais tentávamos seguir o barulho, mais distante ele parecia ficar. E ele sempre repetindo que conhece bem as ruas e as pessoas que moram lá perto, e que não tinha nenhum carro ou moto diferente por lá. Fomos embora e deixamos isso para lá. Eu não sei se trata de algum fenômeno sobrenatural, uma festa fantasma, ou se é só loucura da minha cabeça, mas que é estranho é. Bom, loucura da sua cabeça, acredito que não, ele também escuta sempre. Eu penso que talvez não tenha alguma coisa a ver com o vento. Às vezes, dependendo de como o vento muda, parece que o negócio está aqui do lado. Na verdade, ele está a quilômetros de distância, mas se o vento está a favor, você escuta o negócio aqui. Se de repente, aí de repente fica mais longe, mais próximo, de acordo com o vento. Eu digo isso porque eu lembro que eu estava lá na casa da minha mãe uma vez e estava tendo rodeio na cidade vizinha, que é pertinho, mas é na cidade vizinha. E, gente, estava tendo show, acho que de Chitãozinho e Chororó, uma coisa assim. Galera, parecia que eles estavam cantando no quintal da minha casa, lá da casa da minha mãe. Dava para ouvir certinho o microfone, eles falando assim, mãe. Aí tinha hora que o vento ia para lá, aí ficava um pouquinho mais baixo. Quando ficava a favor, nossa, pensei que eu tava com o rádio ligado ali do lado. Enfim, é uma hipótese aqui. Agora, se você tem certeza que o barulho escutava, não sei. Porque é estranho também por ser lockdown. Difícil alguém transgredir tanto assim, tantas vezes, todos os dias. Será que é o povo de dentro da casa mesmo que fazia festa? Às vezes a pessoa não precisava ter carro, nada na frente. Mas estranha essa mudança de local, parecer ficar distante. Não sei. Não sei. Deixem suas opiniões. Próximo relato. O espírito do Ouija. É um moço que nos conta. Sempre tive atração pelas ciências ocultas. Alguns tios meus eram espíritas, outros eram Rosacruzes e outros eram apenas curiosos mesmo. Alguns primos meus moravam em um bairro próximo ao meu, e eu sempre ia até lá, pois eles possuíam a mesma atração que eu pelo ocultismo.
Pois foi num sábado que eu me deparei com os meus primos e o meu tio em volta de uma tábua Ouija. Aquilo virou uma farra. Todo tipo de pergunta besta era feita para qualquer entidade que aparecesse por ali. Sempre havia alguém que duvidava da presença de espíritos e era convidado a fazer uma pergunta. A resposta sempre era engraçada. Contudo, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias quando apenas um espírito se fazia presente, sempre. Durante uma das consultas que o meu tio, o espírita, fazia com a sua família reunida, surgiu um espírito que se denominou Makura. Ele dizia ser um cientista nascido e morto na cidade de Vladivostok, é isso? Na União Soviética naquela época. Anunciava-se como um espírito amigo e tinha predileção por um primo que possuía grande mediunidade, o primo do meio, de um total de 3. Makura ajudou meu tio e seus filhos em várias situações. Durante provas do ensino médio, meu primo contatou Makura mentalmente e obteve a resposta para as questões de prova. Meu tio conseguiu fechar excelentes contratos de venda com o auxílio de Makura. Uma rebelião em um presídio onde outro tio trabalhava como carcereiro foi prevista, fazendo com que esse tio meu, malandramente, arranjasse uma maracutaia para não pegar o serviço no dia em que se iniciaria a confusão. Aliás, essa previsão foi o fato que fez com que até os incrédulos começassem a acreditar na existência do espírito Makura. O tempo passou e a relação começou a se desgastar, digamos assim. Makura começou a revelar vontade própria. Contra as negativas de meu tio, Makura se materializou para meu primo, que ficou bastante assustado. Ele disse que Makura se parecia com seu pai, que era loiro, com barba crescida e olhos azuis, apesar de ser mais alto. Makura também começou a falar coisas estranhas e a fazer previsões preocupantes. Uma delas foi a previsão de minha própria morte, que aconteceria quando eu tivesse a idade de 33 anos. Bom, mas se eu escrevo esse relato aos 42 anos, parece que Makura estava apenas querendo me assustar. Embora eu realmente vivenciei a situação que ele disse ser a causa de meu falecimento. Diante disso tudo, meu tio pediu para que Makura não mais se manifestasse, pois não mais confiava nele. O espírito não mais apareceu durante muito tempo, mas os contatos com o outro lado continuaram através da tábua. Outros espíritos surgiram e sumiram, enquanto a família se divertia. Porém, numa reunião de sábado à noite, após a pergunta fatídica, tem alguém aí? Surgiu ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Meu tio, é óbvio, disse ao espírito que não era digno de tal presença em sua casa e ordenou que ele se revelasse. Era Makura, novamente. Mas dessa vez ele veio acompanhado de alguns fenômenos. Apesar de todos segurarem o copo e o pressionarem para baixo, o copo levitou, escapuliu das mãos da turma inteira e espatifou-se na parede. As luzes do apartamento começaram a piscar. Minha tia pegou um crucifixo e começou a rezar, mas ele foi arrancado de sua mão e voou pela janela, esfolando a palma da mão. Após esse incidente, o meu tio tacou fogo na tábua, proibiu meus primos de contatar espíritos e a família ainda passou por um período desgastante de provações e desatinos, até que tudo aos poucos começasse a se normalizar. Eu continuei minhas pesquisas ocultistas, porém de maneira controlada e mais científica. Aos que se divertem com aquilo que não dominam, digo para que tenham cuidado. É verdade, gente. Esse negócio de tábua Ouija não é brinquedo, entendeu? Então, cuidado quando vocês brincarem com qualquer tipo de comunicação com o lado de lá, tá? Tenham muito cuidado. E não zoem, não brinquem. Próximo relato.
A boneca que quebrou o meu dedo do pé. Meu Deus! Vamos ver. Venho... Peraí. Ok. Vamos lá. A boneca que quebrou o meu dedo do pé. Venho apresentar-lhe uma experiência que tive com o sobrenatural, ainda na primeira infância. É uma moça que nos conta. Eu morava em uma casa que nutria uma atmosfera bem lúgubre. Eu via vultos, escutava vozes, tinha uma insônia latente, todas as noites morando ali. Até que certa vez ganhei a boneca da Dulce Maria, da novela Carinha de Anjo. E por mais que eu brincasse sempre com a boneca, eu tinha um certo sentimento de estranheza em relação a ela. Também tinha a famosa boneca da Eliana, que é famosa por ter relatos sobrenaturais. Mas nunca aconteceu nada com a Eliana. Mas mesmo assim eu virava a cabeça dela para a parede na hora de dormir, porque eu não gostava que ela ficasse me olhando. Enfim, certo dia, enquanto eu brincava de roda com a boneca da Dulce Maria, senti uma força absurda vindo da boneca em relação a mim, a ponto de eu perder o equilíbrio e ser jogada em direção à cama do quarto. Só que nisso acabei batendo o dedo mindinho na quina da cama e na hora me veio uma dor insuportável. Eu estranhei, eu sabia que eu própria não teria toda aquela força. Sendo uma criança de 6 anos, pequena e magrinha, mas eu não consegui, naquele momento, ter ideia do que tinha acontecido comigo. Só mais tarde que esse fato ficou ainda mais curioso para mim. No dia seguinte, fui ao médico e tinha quebrado o dedo, realmente. Mas sei que não quebrei sozinha e que isso veio da boneca. A minha conclusão sobre essa história é que tinha algo na casa que se manifestou na boneca. Por conta de não ser um lugar muito habitável, sombrio e de natureza mórbida, com outros relatos também. Mas fica para um próximo e-mail. Enfim, esta foi a minha história sobrenatural com bonecas. Então, às vezes eu penso isso, que não é uma coisa que veio com a boneca, mas alguma coisa que se aproveita do objeto, da boneca, para assustar, se aproximar, eu não sei. E eu não sei porque essa predileção por boneca. Talvez pelo formato humano, pela feição humana, não sei. Próximo relato e último desta coletânea. O que era aquela coisa? É um moço que nos conta. É o Rabin. Um moço que nos conta. O que era aquela coisa? O meu pai me contou o que aconteceu com o avô dele, o seu Arsênio. Arsênio sempre foi um homem muito cético, que não acreditava no sobrenatural e quase sempre desafiava e desdenhava do assunto. O fato aconteceu numa fazendinha no interior do Paraná. Arsênio tinha o costume de caminhar ao entardecer pelas ruas de terra, levando consigo um pequeno lampião e um cachorrinho de pequeno porte, mas com uma valentia que superava o seu tamanho, tipo roliça. Numa noite, após voltar de seus serviços na roça, ele jantou, pegou seu lampião, um facão e o valente cachorrinho e mesmo à noite, já tendo caído, ele não desistiu e saiu para sua caminhada, que normalmente não demorava muito. Ele caminhou, conversou com seu vizinho que estava consertando a cerca do gado e seguiu seu caminho. A noite estava muito fria e ventava bastante, mais do que o normal. Quando ele estava chegando perto do local que era o limite de sua caminhada, antes de retornar, ele escutou vozes, como lamúrias e resmungos, e ao fundo viu luzes de tochas que se aproximavam. Arsênio rapidamente pegou o cachorrinho no colo, que já começava a rosnar e recuar, e se enfiou na mata, mas não muito fundo, apenas para poder se esconder do que se aproximava. Aquelas luzes se aproximaram cada vez mais, passando pela estrada.
Enquanto resmungavam, ele viu que era um pequeno grupo de 6 pessoas encapuzadas, vestindo mantos iguais aos de monges, com suas faces tampadas. Suas mãos eram estranhas, pareciam muito enrugadas e finas. Numa mão carregavam tochas e na outra seguravam um caixão de madeira escuro com a tampa aberta. O cachorrinho começou a tremer. Ele não latia, mas não desviava o olhar daqueles seres também. Foi quando eles simplesmente pararam de andar. Arsênio sentiu alguém o tocando por trás, segurando em seu ombro. Ele se virou muito rápido e viu outro ser, como aqueles da estrada. O rosto era completamente envolto por escuridão, impossível de se ver. Esse ser o ergueu e o guiou até os outros que estavam na estrada. Eles lhe mostraram o que estava naquele caixão e foi aterrador. Depois dessa caminhada, Arsênio ficou desaparecido por 2 dias. Sua esposa, filhos e vizinhos o procuravam pela mesma estrada que ele sempre andava. O encontraram encolhido, com os olhos bem abertos e fixos no chão, tremendo com o cachorrinho em seu colo. Eles o levaram para casa e desde aquele dia ele nunca descreveu o que viu naquele caixão. A única palavra que dizia era assustador. Ele nunca mais saiu ao entardecer e nunca mais desacreditou do sobrenatural, tendo morrido do coração antes dos 40 anos. O meu avô, pai do meu pai, também morreu jovem. Pode não ter relação, mas não podemos descartar. Será que ele viu a ele mesmo dentro ali? Mas por quê? Ai, gente, que coisa bizarra esses seres aí. E o cachorrinho ficou 2 dias sumido também junto com ele ali, tadinho, agarrado ali. Ai, gente, credo, o que será que ele viu? Morreu cedo, né? Bem cedo. Antes dos 40. Será que ele viu ele? Ai, gente, não sei. Deixem aí suas opiniões. Alguém já viu algo parecido? Tipo uma procissão macabra, assim, na rua? Eu, hein? Credo. Ah, fosse a roliça ia espantar a procissão, já não aguentar o tanto que ela fica latindo. Eu falo, ai, vai embora, vai, passa, que senão essa cachorra vai parar de latir. Cadê ela? Tá aqui? Não tá. Deve estar lá na frente. Raminho, sua cama tá lá longe, tá deitado nos panos. Bom, mas que é tenso, esse negócio é tenso. Imagina você na estradinha de terra com o lampião tudo e ver uma cena dessa e o bicho te leva tá lá pra ver o negócio dentro. Hein? Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!